Gálatas 1,15, a gente vai conversar algumas coisas nessa manhã, que nosso coração está queimando. Nós vamos liberar as crianças para o Kids, as tias estão lá, belas. Olha, rapaz, eu dei o comando, elas deram passos sincronizados para frente. Até que idade, Carol? De 3 a 10. Pode ir. Glória a Deus. Os anjinhos de Jesus, os cordeirinhos, né? Isso. Vamos lá. A gente vai conversar algumas coisas nessa manhã com o que o Senhor está queimando no nosso coração. E eu vou usar Gálatas 1,15, porque Gálatas 1,15 é a síntese, é um dos versículos síntese do que a gente tem de compreensão bíblica sobre chamado e vocação. Eu não vou falar sobre chamado e vocação, mas vou começar com Gálatas 1,15. Que é um dos versículos que são para nós como síntese desse assunto. Qual que é a importância desse assunto, pastor, para a vida de um cristão nascido de novo? Toda a importância do mundo. Uma das perguntas que nós mais ouvimos em escolas, em discipulado, no dia a dia do crente é sobre chamado. E o mais interessante é que alguns que são mais ousados para falar do assunto não sabem muito sobre o que estão falando. Os que são um pouco mais ousados. Porque, claro, todos nós existimos na ânsia, não é ânsia a palavra certa, mas com o propósito de sermos úteis, né? No melhor sentido da palavra útil. Ok? Quem está comigo? Então, quando a gente fala sobre esse tema, gira em torno do Adão caído. Porque geralmente a pessoa diz assim, porque chamado, na definição mais comum entre nós sobre chamado, é que chamado é alguma coisa que eu faço, essa é a definição equivocada, tá? Que eu faço ou gostaria de fazer para o Senhor ou em nome do Senhor. Alguma coisa que eu faço ou gostaria de fazer para o Senhor ou em nome do Senhor. Por que eu estou dizendo que essa é a definição equivocada? Porque deixa eu te dar uma chave que eu aprendi na vida. Antes de saber o que uma coisa é, eu preciso ter clareza do que ela não é. Já vai me ajudar muito. Tu não pegou. Ó, vou te explicar o que é fé, dizendo para você o que não é fé. O que não é fé? Elo entre eu e alguma coisa. Irmão, se você colocar isso na tua cabeça, já resolveu 90% do teu problema. Porque a gente aprendeu que eu preciso ter fé para alcançar alguma coisa. E Hebreus 11:6, eu não vou entrar nisso, que algumas pessoas já me ouviram falar sobre isso. Destrói essa ideia equivocada de fé, o elo entre eu e alguma coisa. O que é o elo entre eu e alguma coisa? Qualquer coisa que não é fé. Até o crer talvez encaixe. Mas a fé... Você quer quantos versículos? A fé vem pelo ouvir a voz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém da fé é pecado. O justo viverá pela fé. Você junta tudo depois e medita. Ó, esses três, por exemplo. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, quem que não tem prazer nele? O Senhor. O que isso tem a ver com alguma coisa? Só tem a ver com ele. O meu justo, começa assim. O meu justo viverá pela fé. Ele é meu e ele vai viver pela fé. E se ele recuar, eu é que não tenho prazer nele. Então de quem é a fé? É dele. De quem é o justo? É dele. É prazer para o coração de quem que o justo tem que dar? Dele. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de quem? Então, como é que eu desenvolvo fé? Ouvindo a voz. A voz de quem? Do pai. Que pai? Aquele que ia ter com Adão todos os dias na viração do dia para discipular o próprio filho. E o 11:6 que eu falo bastante, sem fé é preciso agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, se torna galardador daqueles que o buscam. Se aproximar... Eu sempre falo e sempre esqueço, tem que falar o versículo todo de novo. Sem fé é possível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que ele se torne aqueles que o buscam. Agradar, aproximar e buscar. A coisa. Então pronto.
Nunca mais pense que fé tem a ver com pela fé eu vou alcançar. Irmão, você pode alcançar pela sua crendice, até o diabo pode te dar e você achar que foi Deus que te deu. Agora, se você ouviu a voz dele dizendo o que ele está construindo, o que ele está destruindo e construindo em você, e é a voz dele que está te discipulando todos os dias, e você só se movimenta pela voz dele, e o propósito do teu coração é agradá-lo, no final, ele se torna galardoador daqueles que o buscam. É certo que você vai viver bênçãos, outras, além de ser amigo de Deus, que essa é a maior bênção. Claro que vai. E aí você está vivendo pela fé. Mas não é sobre viver em função de alguma coisa e usar a fé para alcançar. Tu pegou, irmão? Então estou falando sobre fé. Agora voltando a falar sobre chamado. Onde você está, Adão? Princípio da primeira menção na teologia. A primeira vez que um assunto aparece na Escritura, ele é a base para o entendimento em todas as outras suas aparições. Qual foi a primeira vez que Deus chama alguém na Bíblia? Deus chamando Adão. Ele não diz o que você está fazendo, cabeção. Ele diz onde você está. Então o chamado não é o que você faz. E ele estava fazendo alguma coisa. Não é o que você faz, é onde você está. Pegou? Beleza, então a gente vai falar um pouco, não vou falar sobre chamado e vocação, é porque daqui a pouco eu vou falar uma outra coisa sobre chamado e vocação, e ter falado isso vai te ajudar. Agora olha Gálatas 1,15, como é que é um dos versículos, tem uns 50, mas esse aí é um, que é síntese para nós desse tema. Pastor, chamado e vocação são dois temas? Não, é um só. Na verdade, para mim, é que eu divido porque é muito conteúdo. Para mim é chamado, vocação e identidade. É o tripé para a gente poder falar de paternidade. Mas por que 3 assuntos, pastor? Não, é um assunto só. Com 3 faces. Ah, pastor, mas eu não entendo. Ué, a gente não entende que Deus é Pai, que Jesus é o Filho, que o Espírito Santo é o Espírito Santo, não? Que o homem é tricotômico, não? Que o número 3 na Bíblia é um dos números mais usados na Escritura? O homem é tricotômico, Deus são 3, não são 3 deuses, são 3 pessoas perfazendo um só Deus. Então, chamado, vocação e identidade é o tripé para a gente poder falar de fluir um dia inteiro falando de paternidade. Ou 2 dias, ou 5 dias, direto. Quem está aí, gente? Aleluia! E por que a gente tem que entender sobre esses temas, pastor? Ou sobre esses fundamentos? Ou sobre esse fundamento com esse tripé? Por quê? Vou te explicar. Porque na era que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, tem gente pagando caro nos treinamentos para ouvir sobre identidade. E aí eu parei para ouvir uns 2 ou 3 que são bem caros, que pagaram para eu ir num treinamento. Eu fui na classe média do treinamento, já era muito caro. Eu fiquei escandalizado só do irmão ter pago para mim e para minha esposa. Na classe média. A classe alta do evento é uma loucura. Você compra um carro popular, só você e tua esposa. No final de semana. O pastor devia estar vazio, que o povo está numa luta. Isso é outra coisa que a gente precisa combater. Né, pastor Marquinhos? Na igreja. Está uma luta? Para, irmão. Aí a gente também não tem como, ô César, não tem como dar um mérito também. Na igreja, o cara que deve, o tema do mês que vem nós vamos falar sobre reis e sacerdotes. O cara que deve ser rei, porque é um sacerdote eficaz, ou um sacerdote eficaz, porque tem consciência de reino. Ele está dizendo que a vida é uma luta, que a vida dele é isso, que a vida dele... Aí tu vai lá no treinamento do cara, o final de semana todo, até de manhã, no último dia, o povo pagando caro, lotado. Lotado, né, pastor, das outras religiões? Claro que não, irmão. 99, entra na minha casa, 5 horas da manhã, entra na minha vida. E ó, pagando caro. Por quê? Eu queria entender por quê o evangelho do reino não é suficiente. Irmão, acorda aí, irmão, na boa. Esposa que está do lado do teu marido, ajuda a mim. Se você não quiser, não tem problema. Mas sacode ele e fala assim, acorda, cabeção. Está contigo, essa bola está contigo. Mexe nele mesmo. Irmão, mexe nele. Isso, mexe. Vai, Bianca. Com carinho. Carinho. Amém, irmãos? Aí eu ouvi ouvi 2 desses caras caros falando sobre identidade. Gente, é humanismo total.
Identidade para eles, ou para aquilo que eles precisam ensinar, tem a ver com você nasceu para fazer algo e aquilo que grita dentro de você fala da sua identidade. Meu Deus. E aí começa a te dar caminhos para você seguir um caminho. Entendeu? Não te dá o caminho, te dá possibilidade, mas que te levam para um lugar só. Quando na verdade, cara, eu não vou falar sobre identidade hoje. Só uma definição para você pegar bem. Sabe o que significa identidade? Qualidade daquele que é idêntico. Por que o nosso documento, o RG, é conhecido como documento de identidade? Porque ali está o nome dos seus e dos meus pais. Sabe o que isso significa? Eu hoje represento enquanto de menor. Enquanto de maior, eu faço parte daquela dinastia, daquele legado. Outras nações, por exemplo, que tem monarquia como sistema de governo, entendem isso. Nós? Então, o que eu faço para começar a entender reino e sacerdócio? Estuda a monarquia, um pouquinho só. Que a mente faz assim. Então, identidade fala de paternidade e fala dos estágios do filho. Do tequeno e do ruios. O tequeno é o que nasceu na família. O ruios é o que se responsabiliza na família. Ontem eu estava conversando com meu pai, porque é primogênito. E chegou ao lugar de maturidade. Entende a bênção da primogenitura. Eu estava ontem conversando com meu pai sobre um primo meu, um tio que é muito crente, mas estudou pouco, mas é muito crente. Homem de Deus. E eu estava analisando a vida do meu primo mais velho, filho desse tio. O menino é muito próspero. Menino que estudou pouco, cara. Barbeiro. O menino voa. Não sabe nem falar direito, mas voa. Aí eu falei, pai, por quê? Na hora eu falei, pai, o tio fulano é crente pra caramba. E a bênção alcançou esse menino. E ele se responsabiliza pelos irmãos, cara. É bonito de ver como ele cuida dos irmãos mais novos. Por isso prospera. Sabe o que é isso? Ele nem deve saber o que é tequeno e ruios, mas ele é ruios. Se responsabiliza pelos menores. Não mima os menores. Porque quando eu já vi ele dando bronca nos irmãos mais novos. Mas ele desenvolve os irmãos mais novos. Isso tem a ver com identidade. Por que tem a ver com identidade? Porque ele sabe quem ele representa. Ele sabe o legado dele, de quem ele herdou, do pai. E ele precisa representar o pai na ausência, não na ausência, mas ele é um representante direto do pai. Esse é o cerne de identidade. Não é? O que eu vou fazer se eu vou cantar e a dona Florinda? A gente ri, mas é real. Irmão, tem muito mais dentro de você, amém? Vou só ler Gálatas 1,15, é só a introdução, fica tranquilo. Nós não vamos até meio-dia, não. Gálatas 1,15 diz assim, ó, mas quando Deus me separou, é que essas versões às vezes NAA, qual que é essa agora? Jesus, atualizando mais ainda. Mas quando Deus me separou, depois eu vou mandar umas 2 ou 3 para a gente usar aqui, gente. Essa aí tá... Mas quando Deus que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, achou por bem. Ele inverteu o versículo todo. Vamos falar da ordem que eu lembro. Não, não vou abrir aqui, senão vai levar tempo. Deixa assim, só para eu lembrar do versículo. Melhor para você entender o seguinte. Deus me separou antes de eu nascer. Opa, melhorou. Essa é qual? Essa é de crente. Hã? Não, é sempre ao meio da maioria, mas... Essa é mais fiel, né? Mas quando aprove a Deus, também está meio confusa, mas já está melhor. Mas deixa o tio falar, eles vão entender. Deixa só ela aí. Ele diz assim, ó, Deus me separou desde o ventre da minha mãe, mas me chamou quando foi do seu agrado, pela sua graça. Pega nessa ordem, que aí é a tua cabeça. Como eu decoro textos? Eu não decoro textos, eu os entendo. Aí você nem sabe se eu decorei ou não, porque eu estou te falando exatamente como está escrito. Se eu mudo uma palavra ou não, eu não decorei. Então, olha a estrutura do texto.
desde o ventre da minha mãe, Deus já havia me separado. E me chamou quando foi do seu agrado. Olha a estrutura do texto. E ele me chamou pela sua graça. Acabou, irmão. Não precisa saber de mais nada sobre o versículo. É isso. Vou repetir. Pode até tirar. Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Quando ele me chamou? Quando foi do seu agrado. Meio pelo qual me chamou? Sua graça. Não vai esquecer nunca mais. Simples. É fácil, a gente aqui complica. Então vamos lá. Quando Deus me vocacionou, separou esse sinônimo de vocacionou. Quando? No ventre da minha mãe. Viu? Vê se tu não lembrou de um texto que a gente repete muito, que você ama também. Quem lembrou? Levanta a mão. Qual? Rodrigo. Não, aqui não tem certo e errado. Se você falou outro que eu não pensei, está certo. Pensou em algum? Não. Qual? Fala, varão. Pô, varão advogado. A senhora. Oi? Não, tudo bem, precisa falar o endereço, já foi. Mas qual o texto? Fala alguma coisa dele. Perfeito. Fabiola. Quem mais pensou em Jeremias 1, que é esse que ela falou? Quando essa semana esse texto saltou de novo para mim, fui direto em Jeremias. Essa é uma forma de você estruturar conhecimento bíblico sobre fundamentos. Você vai pegar os textos correlatos. Pastor, mas isso é óbvio. É óbvio, para a maioria não é. Eu fico chocado que para a maioria não é. Porque pegam textos fora de contextos para embasar coisa que é heresia, né? Então vamos lá, olha aqui para mim. Exatamente como vocês falaram. Deus me separou desde o ventre da minha mãe. O que Jeremias falou? Jeremias? Está escrito? O Jeremias, antes de ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Isso é um estágio anterior. Agora, o que é comum aí de Gálatas 1,15 e de Jeremias 1 Mas enquanto você estava sendo formado no ventre da sua mãe, eu já te santifiquei. É a mesma coisa. Ele me separou desde o ventre da minha mãe. É a mesma fala. Então, no Antigo Testamento, Jeremias sabia. No Novo Testamento, Paulo sabia. Sabia de quê? Que vocação, eu já vou nascer com ela. Que aleluia, irmão. Então, por que está tentando ser caminhoneiro ainda até hoje? Oxi. Pastor, isso é profissão. Eu não posso falar sobre isso hoje. Por que eu estou falando isso? A gente vai ter uma imersão dia 26. Alguns pastores estão nos ligando para alguns grupos e eu creio que deve acabar essa semana. Lá no Barra Business. Qualquer coisa, fala com a Débora e à noite com o Lucas. A gente vai ficar a tarde toda falando sobre isso lá. Por que eu preciso entender, pastor? Irmão, para colocar o concreto no fundamento. Radiei concreto no fundamento. Porque se os fundamentos forem removidos, ou forem mal posicionados, ou não forem posicionados, o que poderá fazer o justo? Ou seja, o que eu posso construir? Chega, irmão, a gente está querendo saber. Quem trabalha com construção civil sabe. A gente está querendo falar de vitrine, de janela, como é que fala? Esquadria, tua praia, esquadria de alumínio, aquelas top que tu faz lá. Mas, irmão, para chegar no trabalho da esquadria, cadê o Johnny? Bom, fundação é osso, né, irmão? É tanta coisa para baixo. Esse é o problema, aquilo que a gente sempre fala. Uma árvore, o que você vê da árvore para fora é 1/3. Tem outros, aliás, é 1/4. Tem outras 3 partes semelhantes àquela para baixo, em raízes. Tu sabia, não? Oxe, que maneira. Olha lá. Muito legal. Olha lá a blusa dele, do Carlinho. É isso aí. Entendeu? Quem está comigo? Então a gente precisa entender sobre fundamento. Então vamos lá. Gálatas 1,15 e Jeremias 1. Antes de ser formado vem da minha mãe, da tua mãe, eu já te conheci. Gálatas 1,15, ele me separou no ventre da minha mãe. Pastor, você está querendo dizer que a profissão que eu sigo hoje, eu errei? Não. Tu não precisa começar do final. Tu precisa começar do começo.
Então, talvez essa profissão que você está vivendo, ele deixe até você viver, porque ela é permitida, talvez, para a vocação que você recebeu. Talvez, vai chegar uma hora que ela vai dizer, the end. Vai ter que abrir mão dela. Ah, pastor, mas quando eu vou saber? Não se preocupa com isso agora. Você precisa se preocupar com o fundamento. Tá, e o que é o fundamento, pastor? Eu não quero te confundir, porque eu vou ler outra coisa e falar de outra coisa. Mas eu também quero colocar espinho no seu ninho. Eu nasci para isso. Preciso que você volte para casa falando, caramba, poxa, eu precisava ficar lá mais umas 3 horas. É pouco ainda. Vamos lá. Então o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso voltar para o fundamento. Você é fruto do acaso? Se a Bíblia diz que uma geração é sombra da outra? Não. Você acha que você é fruto do desejo do seu pai e da sua mãe naquela noite? Claro que não. É o contrário. Você é fruto da vontade de Deus que fez seus pais, desejando ou não, terem aquela noite. Se desejando ou não. Ah, pastor, mas isso é muito duro para o meu coração, saber que meus pais nem eram casados. É duro para o teu coração. Mas você vai ver, quando Deus curar o teu coração disso, como essa geração vai ser curada com a cura que te alcançou. Ah, tu não entendeu, cara. Pastor, mas por que esse caminho? Porque senão nós seríamos robôs. Porque no mundo que jaz do maligno, só a operação da graça, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça tem sempre maior poder e volume do que as obras das trevas. Sempre, é só ler o versículo. Está escrito. Então ele te separou desde o ventre da sua mãe. Isso é o que, pastor? Vocação. Na Bíblia tem alguém que sabia disso? Quem, pastor? Zacarias. Por quê, pastor? Porque Deus disse para ele enquanto ele buscava Deus. E a família disse para ele não dar o nome do filho do nome que Deus disse. Tu botou o nome do teu filho que a cunhada falou, que a família toda reuniu, falou, isso é coisa que acontece, isso é coisa que acontece, isso é coisa que acontece, isso é coisa que acontece. Pastor, as pessoas, eu não queria as pessoas, esquece as pessoas, amigo. O céu está falando algo. Até quando você vai ficar pautado no que as pessoas disseram e vai estragar o que o céu quer estabelecer? Não, eu vou repetir, porque eu não forcei com a palavra, eu quero falar essa mesmo. Até quando nós vamos estragar a vontade de Deus, porque eu sou frágil emocionalmente e preciso proteger os frágeis emocionalmente. Mas o que liberta não é uma pseudo-verdade, a tentativa de agradar. O que liberta é a verdade. E se a verdade vem com um pouquinho, uma dosezinha de acidez, não tem problema. Tem comigo? Quem está entendendo? Então disseram para o pai de Zacarias assim, vamos dar a ele, para Isabel. Porque detalhe, o cenário, agora eu fui lá em Lucas, no início ali, Lucas 2, 3. Na verdade o cenário ali, Julinho, era o seguinte. O cenário era o seguinte. Família reunida, você bonitão. Família reunida, feliz. Aí nasceu o menino. A Bebel velhinha, não podia. Ó, que festa, meu filho, na comunidade, né? Vamos reunir todo mundo. Sobe o negócio azul, sobe o negócio rosa para saber o sexo. Vamos, qual vai ser o nome? E Deus falou para o Zacarias, é João, cara. Como é que vai ser isso? Duvidou, ficou mudo. Aí a mulher, tá vendo? Um religioso desse, meu marido é religioso. Ora, não muda. Mas assim, não muda o fato dele ser autoridade dentro de casa não, minha filha. Se ele não está exercendo bem, deixa Deus tratar com ele. Só não passa por cima dele, senão Deus passa por cima de você. Não está entendendo não, né? Tá não. Esse negócio de autoridade é muito sério, irmão, muito sério. Mas vamos voltar para cá. Aí, o texto é claro, está no nosso livro, o outro. Quiseram dar-lhe o nome. Quando eu li isso, eu me senti numa das nossas comunidades no Rio de Janeiro. Pronto. É sério, não é tom pejorativo, é real. Não na comunidade favelizada, mas em qualquer comunidade, em qualquer ajuntamento social nosso, independente da geografia. Pronto. E como o carioca vê o mundo. Todo mundo pode palpitar em tudo. E a mulher vai passar por cima do marido.
Está mudo também? Duvidou do Senhor? Deus fala. Esse marido cabeçudo, ele... Eu gosto de pensar sobre o corpo de Cristo, porque o texto fala assim, se a mão disser, não sou mão, ela não deixa de ser mão. Se a mulher disser para o marido assim, você não é, ele não deixa de ser. Se o marido disser, eu não sou, ele não deixa de ser porque acredita que não é. Ele continua sendo, ele só não sabe, ele só não exerce a função. E o que acontece com uma mão que não pode deixar de ser mão, mas não exerce a sua função? Ela atrasa o corpo, porque ela não pega pelo corpo. Ela não cumpre a sua função de mão para o corpo. O que você quer dizer, pastor? Se você é um crente que decidiu sentar no banco, você não vai deixar de ser aquilo que Deus te chamou para ser, não, tá? Você só vai atrasar o corpo, isso vai ferir o corpo, e aí o dono do corpo vai te pegar. Tu não está entendendo, irmão? Tu entendeu não, né? Porque precisa aprender sobre vocação, chamado, identidade, paternidade, igreja, 5 ministérios, aleluia. Pastor, que eu vejo tanta imperfeição aí. O Moisés também, o Abraão também, o Davi também. Tu também, eu também. Agora, aquele que começou a boa obra em mim e em você, é fiel para completar. E o fato de haver imaturidade em você e em mim, também eu não deixo de ser quem eu sou, não. E nem você. Por que você está falando isso, pastor? Porque o marido não vai deixar de ser autoridade representativa, não é absoluta, representativa, isso é outro estudo. Porque a mulher e os vizinhos querem que ele dê o nome. Aí essa mulher sábia, ela não se fez valer da fraqueza do marido, não. Ela foi lá no marido e falou, estão querendo dar o nome de Zacarias Júnior. Era isso que queriam fazer. Zacarias filho, Zacarias Júnior. E aí, qual que vai ser? E Zacarias significa lembrado por Deus. Cara, que nome bonito. Imagina, Daniel, Danielzinho. Tá tudo certo, né? Sabe o que ele fez? Escreveu na tabuinha. João. Aí ela disse, de modo nenhum, vai ser João. Por quê? Porque João não era o nome. Aí tu não entendeu. O João era vocação. Para, irmão, tu não entendeu não. Ó, vou te explicar melhor. Sabe por que Sara riu quando o anjo falou assim, ó, em 1 ano eu vou voltar e você vai dar luz, véia, querida. Ela riu, ela debochou. Eles já tinham tentado de tudo. Até Agar já tinha se deitado com o marido dela. Por que ela riu? Pelo mesmo motivo que eu e você rimos ou ficamos tristes. Qual, pastor, qual? Porque a gente pensa que tem a ver com a gente, né? A gente pensa que é o nosso filho, né? A gente pensa que é a nossa empresa, né? A gente pensa que é o nosso chamado. Não era sobre o filho da Sara, era sobre o príncipe de Deus. Aonde esse príncipe nasceu? São João de Meriti? É um príncipe de Deus. Onde esse príncipe nasceu? Aonde tu nasceu, Carlinhos? Campo Grande. Aleluia. Qual o nome da tua mãe? Aleluia, Natalina. E do teu pai? Ano Novino, tô brincando. Oi? Manuel. Vocês riram disso? Manuel. Não é você. É quem o Senhor quis dar para um cumprimento de um propósito à terra. Explica, pastor. Eu gosto. Isaías 9:6, se eu não me engano. Eu gosto. Cara, quando eu leio Isaías 9:6, eu me inspiro para falar. Ó, só tu vai gostar. Vamos lá. Faz um pé de maneira aí. Respira, fecha teu olho, irmão, é sério agora. Sessão de coach, brincadeira. Brincadeira, irmão, brincadeira. Mas fecha teus olhos aí. Corta isso também. Quando eu olho para Isaías 9:6, agora muito sério, porque nós vamos mencionar a escritura, eu penso no Jesus na manjedoura, o filho da Maria e do José, aquele que, por todo aquele processo, teve que ser gerado no ventre da Maria. Mas também pensa em você. Só pensa um pouquinho, se você conhece um pouco a sua história de vida. Ontem eu estava jantando com os meus pais e eu sempre faço um revival com eles, lembrando de onde a gente saiu. Começa a pensar um pouco na tua infância. Tua mãe que era estéril, tua mãe que era merendeira, tua mãe, o teu pai, aquela coisa toda. Aí, de repente você não foi programado, tua mãe ficou grávida.
Ou tua mãe era estéril e ficou grávida. Eles recém-casados, ela ficou grávida. Ou a notícia é de que você foi inesperado, pronto. Ou talvez eles tentaram te abortar, beleza, pensou nisso? Olha aqui para mim, pensou. Agora vamos para... Mencionei Jesus, estou mencionando eu e você, para a gente pensar um pouco na nossa história de vida. Aí agora fala, agora pensa, um menino nos nasceu. Agora eu fui para Isaías. Um menino nos nasceu. Quem nasceu? Marcelo. Qual o nome da tua mãe, Marcelo? E o teu pai? Aleluia. Seu Marcelão e Dona Tonha. Deve ser assim que chamavam ele na comunidade, né? Rosa. Então, Marcelão e Dona Rosa. Aqui tá grávida. Aí nasceu o menino. Cabeçudo, né? Ele falou, ele deixou. Aí nasceu, um menino nos nasceu. Aí o menino nasceu. A gente veio, né? Ele veio também. Então lá era aquele salgadinho bem ruim, aquele guaraná bem ruim. Quando tinha, né, Marcelo? Aleluia, meu Deus. Aquela coisa, para uns aqui é lenda. Mas aquela coisa do vizinho pedir copo de açúcar é real até hoje, né? Lá, graças a Deus. Mas tudo bem. Nasceu. Ô, tia Teté, copo de açúcar. Tá nascendo o menino Marcelo, filho do seu Marcelão e da Dona Rosa. Só que tu vai observando o menino, ele é diferente, esse menino. Ele trouxe alegria e ele tem uns movimentos diferentes, ele tem um jeito diferente. Meu filho começou a me fazer perguntas sobre a guerra esses dias, que eu falei assim, fica olhando para ele, que pergunta é essa que ele está fazendo? Comecei a olhar mais, que pergunta é essa? Só pergunta inteligente, não é um menino qualquer, é um filho. Não, você não está entendendo. Você não é um menino qualquer que nasceu na comunidade, você é um filho que foi dado, irmão. Não, cara, vou repetir. Você não nasceu porque teu pai e tua mãe tiveram uma noite de amor. Deus quis te dar para a terra. Está aqui, obrigado, está aqui, ó. Um menino nasceu para todo mundo, nasceu para a comunidade, um menino. Mas para quem entende esse menino, foi um filho que foi dado. Esquece. Tu não pegou ainda não, irmão? A tia Teté gostou que você nasceu, a prima fulana, Bertana, legal. Mas quem passou a te olhar diferente falou, esse menino não é um menino que nasceu assim, aleatoriamente. Não, cara, esse aqui é diferente. Um filho nos foi dado. E deixa eu te falar, tem alguma coisa nele que é diferente. E aí se você já vive na realidade do reino, você sabe que isso comunica com você. Você fala, esse menino vai ser grande no reino. Esse menino tem mentalidade de liderança. Porque o meu filho estava perguntando sobre quem era o presidente do Irã, como é que ele era chamado, se ele podia ser preso, por que os Estados Unidos estavam entrando naquilo. E eu comecei a olhar e falei, cara, eu já sei que ele não é uma criança que foi dada. Eu sei que nasceu aleatoriamente. Eu sei que ele é um filho que foi dado. Mas ele já está me dando sinais de que tem consciência de governo nessa vida. De que tem consciência de reino nessa mente. E à medida que ele crescer, e que eu puder, que Deus me ajude a ensiná-lo sobre isso. À medida que ele cresce e o governo cresce com ele. E o aumento do alcance do reino vai crescendo com ele. E ele não para num banco de igreja. Ele não fica quieto enquanto não conquista territórios. Ele não fica quieto enquanto não derruba inimigos. Ele não fica quieto enquanto vê os seus irmãos prosperando. Ele não fica quieto enquanto não vê uma geração em algum nível sendo tocado pela glória de Deus. Meia dúzia de aplausos, eu sei que você tem mais. Por favor, eu vou te pedir. Bota a tua mão aqui, ó, e aplauda o nome do Senhor nessa manhã. João, qual era a vocação de João? Quer que eu te diga? Por que João Batista? E por que o nome é Deus é um doador gracioso? Sabe por quê? Porque João andava na rua assim, ó. 400 anos de silêncio. Os profetas não ouviam mais a Deus. E Deus entendeu que deveria ser dessa forma. O pai do João, totalmente fora de contexto, mas totalmente comprometido com o céu, no turno, adorando. Aí a Bíblia diz que as orações de João foram ouvidas. E aí eu penso, ele orava, Deus me dá um filho, Deus me dá um profeta, ou não tinha oração nenhuma?
Era a vida dele que era o clamor. Enquanto adorava, enquanto vivia a tua vida como um clamor. Sobe a mim, eu prefiro ficar com essa parte. Que a Bíblia não diz qual oração. Mas eu quero entender que é muito mais do que uma oração. Senhor, me dá um filho. Ou Senhor, me dá um profeta para a terra. É tipo assim, Senhor, que a minha vida seja um clamor a Ti. E que o meu coração clame a Ti. Até quando as palavras me faltarem. Sabe o que a Bíblia diz? Isso tudo, né? E aí nasce o João. Quando João anda pela terra, o que está rolando? Um portal aberto. Onde ele se movimenta tem um portal aberto. Por que tem um portal aberto? Porque ele é o último profeta de uma era e o primeiro de uma outra. Você não está entendendo? Jesus disse isso. Maior dos profetas e menor dentre os nascidos de mulher. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu não sabe quem você é, por isso que você está vivendo a tua vida do jeito que você quer. Agora, olha o João andando, um portal aberto. Aí quando alguém diz João o Batista, por que ele batizava? Para remissão de pecados. Por quê? Porque ele era o precursor do percursor. Por que ele era o precursor? Porque ele batizava, olha, eu venho na frente, preparo o caminho, batizo vocês com água, mas quem vem depois de mim, a humildade dele de ser o meu percursor, eu nem sei porquê, isso aqui eu estou colocando palavras, né? Não sei nem porquê, mas eu estou cumprindo uma função, mas eu sei quem vem depois. Ele é humilde a ponto de eu vir na frente. Quando ele está sendo esse cara e consecutivamente fluindo na vocação que foi chamado, por quê? Porque o pai entendeu, o pai da terra entendeu. E aí qualquer um que chama o nome dele, João, está dizendo, Deus é um doador gracioso. Vem vindo graça de Deus aí. Aonde ele se movia, todo mundo sabia que vinha algo da parte de Deus, da graça de Deus. Alguém da parte da graça de Deus, ou representante da graça de Deus, ou a graça de Deus encarnada, que era muito maior do que ele. E aonde eu ando, e aonde você anda, consciente da vocação que recebemos, o que as pessoas esperam que vem depois? Isso é vocação. Tu pegou? Por isso Paulo está dizendo, desde o ventre da minha mãe, ele já me separou por sua graça. Já me separou. Por isso que Jeremias está dizendo, ele está dizendo para Jeremias, antes de ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci, e antes de sair de Santa Amada, eu já te santifiquei. No ventre você já tinha uma vocação. Então deixa eu te dizer, apontando bem o dedo para você, para de continuar fazendo o que você quer. Então eu vou parar tudo. Não para nada. Só volta para dizer, Deus, e eu? Você tentou comigo? Pastor, mas eu não recebi um nome que representa a minha identidade eterna. Não entra nesse lugar primeiro. Primeiro, a Bíblia fala que nós vamos receber um nome, uma pedrinha branca com um nome que ninguém conhece, somente nós, na relação, eu e ele. Talvez não é o teu nome de cartório, porque o teu pai não sabia dessas coisas. E não é sobre uma coisa vaga assim ou aleatória. Você vai ver que à medida que você estuda sobre um assunto, sobre um personagem, algumas coisas começam a ficar claras dentro de você. Eu só estava dando uma introdução sobre chamada e vocação. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Por quê, pastor? Porque está diretamente ligado com a minha vocação. Você quer que eu defina a minha vocação em poucas palavras? Eu não sei porquê. Não, eu sei porquê. Eu nasci para ser uma placa para essa geração, apontando para Deus como Pai. E tudo aquilo que vai te ajudar a entender Deus como Pai, Deus me deu como ferramenta para compartilhar com você. Temas, dons, talentos, e pronto. E você? Ah, pastor, mas isso é muito vago. Não, você vai conversar comigo, não sai outros assuntos não, são os mesmos, a vida inteira. Eu tento, às vezes, não... Por quê, pastor? Porque tem a ver com a vocação. Outro dia eu falo mais, mas eu não estou aqui para falar sobre mim. Eu quero te ajudar a pensar. Aí ele diz, ele me separou desde o ventre da minha mãe. E quando ele me chamou? Quando foi do seu agrado. É claro que eu não vou mais ler outro texto, eu vou ter que ficar aqui. E quando é do agrado dele? Primeiro vamos entender,
Você já foi vocacionado desde o ventre. Então, vocação você já nasce com ela. Nós vamos falar isso muito na imersão. Vocação você já nasce com ela. Está comigo, sim ou não? Pastor, mas eu fui boicotado na igreja tal. E quem falou que podem roubar a tua vocação? Quer que eu fale só mais um pouquinho do João Batista? Já falei isso. Anás e Caifás, sogro e genro. Todos os filhos já haviam sido sumos sacerdotes comprados na religião judaica. Por quê? Porque o sumo sacerdócio, ou o sacerdócio, era de um ramo só, dos filhos homens de Arão. Então aqui havia um sumo sacerdócio comprado, ou seja, nepotismo igualzinho na política brasileira. Ponto. Aí está lá, no templo, era essa forma de funcionamento sacerdotal, religioso, mentiroso, nepotista, comprado. Ok? Aí está você dizendo, eu vim da igreja tal, pastor, eu vim da igreja tal, porque lá me boicotaram. Não te boicotaram, irmão, você foi boicotado emocionalmente antes disso. E continua sendo, quando aceita isso. O problema não está no que aconteceu, irmão. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos, cara, tu não entendeu ainda. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Explica, pastor. Você veio para um tipo de gente, você nasceu num tipo de família, mas se não te receberam, levanta, sacode o pó e se posiciona. Porque alguém vai te encontrar no caminho e vai dizer, cara, assim, te encontrar é uma coisa... Sei lá, você é feio, você é esquisito, mas você é de Deus, né, cara? Tem defeitos, mas eu não consigo ficar longe de você. Não pense que tem a ver com relação homoafetiva, não. É o céu, irmão. Vamos lá. A todos os que o receberam. Isso é muito lindo, cara. Oh, Jesus. Alguém vai te receber. Alguém vai te aceitar. Não é te aceitar com suas maneiras. Dessa forma de falar melancólica, não. É numa forma de falar um pouco mais madura. Tem a ver com te aceitar com os teus erros, mas não é isso. Eu não quero ficar focando em erro, irmão. Por favor, que erro todo mundo tem. Mas tem alguém que vai te aceitar. E vai te dizer, caramba, a Fabíola é diferenciada. Ela não é diferenciada porque eu falo o que eu quero. Ela é diferenciada porque quando eu estou com ela, alguma coisa, alguma virtude daquele que arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz é comunicada comigo. De verdade, irmão. Pode ser no fato. Por exemplo, eu vou falar aqui porque eu gosto de fazer fofoca que é boa, né? Fofoca ruim eu não faço, não. Quando eu vou na casa do pastor Daniel, nunca precisa comprar comida. E sempre tem mais de uma mistura. Quando eu vou lá almoçar. Eu diminuí agora, né? Mas quando eu vou no self-service, Renata, a minha esposa é toda, né? Eu misturo duas às vezes, né? Carne com peixe de vez em quando. Ela fala, por que você mistura carne com peixe? Eu falei, porque quando eu cresci, lá em casa, só tinha frango. Então quando eu vejo carne e peixe, o frango eu rechaço um pouquinho, aleluia. Mas, né? Então, quando eu vou na casa do pastor Daniel, eu me sinto, sabe, cara, em Canaã. Tem camarão com carne, tem tudo. Pede ele para te convidar para ir lá. Eu vou sem ele comigo. Eu vou sem... Eu lá na casa dele, eu vou sem me convidar. Mas tu não tem essa moral. E os filhos... Não, já foi lá, né? Ele está pensando... já foi lá. Suco. Posso dizer o sabor que tinha essa semana? Irmão, eu comprei umas polpas no mercado agora, de acerola, né? Voltando, é revival, né? Lembra que a gente tomava suco marombeirinho, tomava de polpa? Não sei se resolve muito, mas é melhor que refrigerante. Na casa do Daniel é da fruta, irmão. Tinha de 2 frutas essa semana, que eu não vou dizer para você qual, porque só para convidados. 3 tipos de mistura. Na minha época chamava de mistura, não sei como é que chama hoje. Ah, até hoje? Nossa, proteína, opa! Falou o sacerdote, rei sacerdote. Proteína, obrigado, muito bom. 3 tipos de proteína, cara, esse é rico mesmo. Na minha época é mistura, né, César? 2 tipos de sucos e 3 tipos, ou 2 ou 3, para não mentir, mas é por aí, de sobremesa. Tá, mas o que você quer dizer, pastor? Mas quando eu chego lá, o tamanho da mesa, a forma com que o Pedrão, o filho dele, nos serve, ele, a Fernanda, eu recebo de Deus ali.
Não precisa abrir a Bíblia, falar de versículo, não. Tem virtudes de Deus que você comunica sem saber que está comunicando. E que é o encaixe para o que o coração do outro está precisando. O outro também não está precisando de muita coisa, não. Ele está precisando daqueles 0,5% de virtude naquele assunto que Deus te deu. Quando vocês se encontram em encaixe, você fala, pô, tá bom, eu recebi uma porção hoje que já me abençoou. Tem coisas que parecem mínimas, mas que quando você faz, comunica muito mais do que se eu fizesse. Eu já estou quebrantado, irmão, já podia começar a cantar e descer a casa do oleiro. Você está falando isso por quê, pastor? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam e ele entrou em depressão? Não. Ele sabia que os seus não o receberiam, ouviu que não os receberam, que não o recebeu. Mas houve aqueles que o receberam. Houveram aqueles que o receberam. E os que o receberam? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vai andar em lugares que as pessoas vão te rechaçar. Deixa eu te falar uma coisa. O último degrau antes da aceitação é ser rechaçado. O último andar antes de prosperar em todos os níveis de uma forma que você ainda não prosperou é dar uma descida no vale. O último nível, pastor Daniel, antes de Deus usar nossas mãos em dons de cura, é a gente provar de uma dimensão pesada de necessidade de cura. Para a gente poder dizer, eu sei quem tem crido, eu sei que Ele se levantou no meu vale, e que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Porque foi isso que o anjo falou para Maria. Lembra da tua parenta? Que diziam, eu gosto muito, eu falei isso um domingo aqui. Diziam, Marquinho, eu vou falar de novo dos nossos pastores aqui. Por que eu ando com o Marquinho? Porque às vezes pode estar todo mundo, Carlinhos, dizendo uma coisa. E eu não quero que ele diga o que eu sei que ele vai dizer, mas ele vai lá e diz. Porque eu quero, deixa eu embalar com a multidão aqui, deixa eu ir para Emaús. Quem dizia, Marcelo? Todo mundo. O anjo está falando isso, Astério. Ele está dizendo, diziam. Eles é que diziam. Mas no céu você precisa saber o que estava rolando. A gente estava esperando Zacarias dar as respostas que ele deu, para a gente dizer o que o céu dizia, que o céu governa sobre a terra. O que o céu diz, o céu governa sobre a terra. E se Zacarias não tivesse ali, naquele lugar, de homem lembrado por Deus, olha a vocação de Zacarias, de ser um homem que Deus se lembraria dele. Talvez ele soubesse disso, estava ali, Deus, se lembra aí, a tua oração foi ouvida, cabeção. Tua mulher vai dar luz a um filho, e o nome dele vai ser João. Deus é um doador gracioso. Então quando ele andar pela terra, um portal está abrindo. Deus é um doador gracioso. Vem alguém depois de mim, eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele é muito maior do que eu. Eu batizo vocês só com água, ou com água, só não, com água. Mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Isso é um outro assunto, tá? Os tipos de batismos. Porque a gente acha que Espírito Santo e fogo é a mesma coisa. Não, são dois batismos. Mas outro dia a gente fala, vamos voltar para cá. Esse é você que tem que andar na terra consciente da tua vocação. Esses são os nossos filhos que vão andar na terra consciente da vocação deles. Tá, pastor, então você está falando, vocação é o quê, pastor? É o nome que o pai te chama. Vox é voz. É o radical de vocação. Não posso entrar muito hoje. O que você chama de chamado não é chamado. Ou não é como você pensa que é chamado. O que você entende que é chamado, vou falar na imersão, é vocação. Você precisa mergulhar nisso. Para quê, pastor? Para a partir daí entender chamado. A partir daí entender identidade. A partir daí saber como se relaciona com o pai. A partir daí entender como se relaciona, quais talentos tem e como se relacionar com eles. A partir daí entender em qual ministério, não é que você se identifica, em qual inclinação nos 5 ministérios você tem. Eu serei um, não, você não vai ser nada. Você tem uma inclinação maior para um dos 5 ministérios ou para mais de um. Não quer dizer que você vai ser um ancião num desses 5 ministérios. O que é um ancião? A uns Deus deu. Um pastor é um ancião no ministério pastoral. Mas você precisa entender se Deus te chamou para o pastoral. Como Deus te chamou para o pastoral? Se você exerce a misericórdia igual minha mãe exerce. Eu entendi porque Deus... Eu não sou tão pastoral quanto minha mãe, mas entendi porque Deus me chamou para algumas coisas que parecem com o que ela tem. Minha mãe ontem estava me contando como elas estão dando banho na minha avó de 100 e poucos anos. E com que prazer e que satisfação ela faz isso.
Da mesma forma que ela e meu pai deram banho até os últimos dias na minha avó, a mãe dela. E ela disse, eu preciso disso. A sua avó foi muito boa para mim. Me evangelizou, cuidou de mim. Eu falei, caramba. Eu quero esse coração pastoral. Eu preciso, cara. E tô eu pensando que vim para a igreja esperar uma palavra para ter vitória essa semana, irmão. Você já anda num lugar, você só precisa aprender a andar aí, mano. Não, por favor, cara. Eu quero declarar isso. Deus está trabalhando na gente. Deus está trabalhando, Ele te ama muito. Agora tu entendeu? Eu estou só em Gálatas 1,15. Ele me separou no ventre. Não tinha para onde eu correr. Olha o Paulo, velho. Não tinha para onde eu correr. Tu quer mais uma? Ele me chamou quando? Quando foi do seu agrado. Olha, dia e hora eu não sei. Se Ele já te chamou, ou quando te chamou, ou se você pensa que chamou, eu não vou entrar nesse lugar. Mas Paulo sabia que dia e hora era esse. Quando? Não tinha a ver com dia e hora, tinha a ver com uma circunstância. Qual circunstância? Quando eu o agradasse. Meu Deus. Não, irmão, ó. Quando foi do seu agrado. Quando agradou a Ele, Ele me chamou. Eu não fiquei assim, é hoje, é amanhã, não foi hoje, não foi amanhã. Não me chamou para cantar no louvor. Eu não entrei na escala. Isso não me importa. Irmão, isso não me importa. Não, eu vou repetir. Porque você, para quem foi que disse, irmão? Eu sou filho da irmã Bernadette, do irmão Carlão. E quando o que é do agrado dele? Coloca aí, coloca no seu coração, não precisa colocar nem ele já sabe. Coloca no seu coração, Salmos 37, 4. Agrada-te do Senhor. Não, não é isso que você está pensando. Se você já me ouviu, beleza. Ou se Deus já te revelou algo maior, conta para mim também. Eu vou falar, agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Uma vez lendo isso, eu falei, Senhor, agora eu te peguei, né? Por favor, faz aí o que eu estou pedindo, tá? Está escrito aí, tá? Você não pode mentir com a sua palavra. Ele falou, não, você não entendeu, lê melhor. Eu falei, agrada-te do Senhor, satisfará os desejos do teu coração. Se botar uma super atualizada dessa que ele está falando, talvez já explique. Que eles colocam aí. Tá, explica, pastor. Eu falei, Senhor, o que é agrada-te do Senhor e o Senhor vai satisfazer os desejos do meu coração? Ele falou, agrada-te da minha pessoa, da minha presença, dos meus planos, da minha vontade, da minha amizade. Aí o Senhor falou, se agrada de mim, da minha amizade. Eu falei, caramba, Jesus, agora ficou fácil de entender o versículo. Por que eu achei que você ia fazer o que eu quero? Ele falou, pois é, eu quero que você pense. Eu falei, então me fala mais. Ele falou, não, eu vou fazer o que eu quero. Só que tudo que eu quero é te ver feliz, meu filho. Ou você acha que um pai quer outra coisa do filho? Ou você acha que o pai... E como é que um filho pode estar feliz? Sendo pleno, pastor Marquinhos. Você acha que Deus quer que você fique com as contas atrasadas, amigo? Que teologia desgraçada é essa? Você acha que Ele quer que a gente viva sem planejamento? Não. Agora, por favor, não coloque planejamento à frente dele. Por quê? Porque o coração do homem faz planos, mas ele ama pegar com as respostas dos lábios e dizer, quanto que dava a tua conta? Boa, tenta de novo, confere aí. Na calculadora científica, faz aí. Calcula aí, percentual. Agora vamos viver esse mês. E aí? Não cabe na calculadora de novo. Pois é, continua estudando, meu filho. Você tem que ser estudioso, bastante estudioso. Mas no final das contas, eu não vou premiar o teu esforço com aquilo que você acha que vai acontecer. Eu sou teu pai, cara. A porção é superabundante, tudo que eu tenho é teu. Tu não és um filho pedinte, tu és administrador comigo. Não, cara, anota aí, brother. Tu não és um filho pedinte. Todo dia eu tenho que acordar e pedir a ele alguma coisa que já era para eu estar administrando. Ou eu tenho que alinhar minha mente, o meu coração para dizer, pai, deixa eu te ajudar a cuidar das suas coisas. Não, cara, por favor, irmão. É por isso que você vai para o teu escritório, para ganhar dinheiro. É por isso que você vai. Pastor, e o dinheiro é problema? Claro que não, ele é solução para muita coisa. Mas antes de todas as coisas, você precisa saber a vocação que você foi chamado. Por isso que a Bíblia diz, permaneçam na vocação em que foram chamados. É uma ordem, permaneçam. Não sai daí. Não queira ser cantor, se Deus te chamou para ser profeta.
E não cante música para a alma, se tu podes e deves ser um cantor profético. Achei. Pastor, onde eu posso aprender sobre isso? Eu não sei, eu preciso montar uma equipe, a minha equipe está tentando, mas eu não sei, eu preciso estar mais perto de gente, sentado, para a gente poder falar dessas coisas. Eu não quero ficar pregando no púlpito a vida inteira. Eu preciso, irmão. Eu sinto, às vezes eu estou cruzando com pessoas que eu falo, cara, eu quero ativar esse cara, eu quero ativar essa mulher, eu quero ativar essa velhinha aqui. Cara, quando eu vejo minha mãe falar na mesa, eu falo, pelo amor de Deus, eu tenho que sentar com a minha mãe para ativar ela. Porque quando ela diz assim para mim, eu sou grata à tua avó, eu sou isso, a gente deu banho nela com muita alegria, com muito prazer, com muito isso. Eu falei, caramba, ela está me ativando no que ela tem. Mas eu quero colaborar com a minha mãe, porque eu queria arrumar uma mesa para ela sentar. As pessoas, ela faz parte da outra igreja, as pessoas vão na casa dela para tomar conselho com ela. Mas eu não queria que ela morresse tendo dado conselho só para a quantidade de gente que ela deu. Eu queria que daqui para frente, para os próximos, vou jogar 20 anos para minha mamãezinha, que ela pudesse dar conselho para 50 vezes mais pessoas. Mas as minhas ferramentas, você tem ferramenta, está aí sentado no banco com essa cara me olhando. Mexe com internet, trabalha com isso, trabalha com aquilo, e está achando que é só para ganhar teu dinheiro. E eu estou aqui te incomodando para dizer, não é, cara? O que tem de gente, inclusive você, que o que você carrega, os nossos advogados, professores aqui, com profissões que tem a ver com a vocação que eles receberam, que precisam avançar. No final a gente escolhe o mais enrolado para fazer aliança. Às vezes até dentro da igreja. Por favor, acorda, campeão. Acorda. Por que você me olha? Ainda tem gente que está assim ainda. O meu está lá todo mês. Meus clientes estão ali. Irmão, não é sobre isso, irmão. Eu tinha um pouco de resistência quando eu via alguns ensinadores não cristãos falando que, não, porque o meu trabalho é ajudar as pessoas. Eu falava, esses caras estão forçando a barra para ganhar dinheiro. Não é não, cara. Não é não. Pode ser que tenha algum, eu não vou entrar, não estou para julgar ninguém. Eu ouvi um, que a gente conhece a família e respeita ele no que ele faz, muito, que ele falou assim, cara, minha vocação tem a ver com cooperar com Deus para erradicar pobreza emocional, cultural e financeira das pessoas na terra enquanto eu viver. Eu estou aqui para servir as pessoas com isso, e essa é a minha vocação na vida. Eu falei, é verdade, cara, não tem coisa mais que nos traz maior alegria para quem trabalha, os advogados, ou quem, professores, enfim, que é da área de educação. Eu sei que não tem maior alegria para você do que quando você senta com alguém e ensina alguma coisa, e no dia seguinte aquela pessoa não é mais escrava da ignorância naquela área. Você fala, cara, valeu a pena. Você na sua área, cara, aquilo que você foi vocacionado. Outro dia a gente fala da diferença de vocação, profissão, atividade remunerada. Hoje não dá. Quem está comigo aí? Agrada-te do Senhor. E eu falei, Senhor, me ajuda. Ele disse, é muito simples, seja meu amigo, que você vai amar o que eu amo. E quando você amar o que eu amo, e eu cumprir aquilo que eu vou cumprir, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra, e isso trouxer alegria ao meu coração, satisfação, gozo pleno ao meu coração, o teu também vai se encher de alegria, ter gozo e satisfação. Por quê? Porque você se agrada com aquilo que me agrada. E sabe o que me agrada, Rodrigo? Ver você feliz, ver você pleno. Eu não quero ver você aquém daquilo que eu te chamei para ser. Nesses dias o Senhor tem dito de novo, porque tem estações na nossa vida que a gente para cuidar de algumas coisas e não quer nem orar por outras, porque nossa cabeça não aguenta a pensar naquela outra responsabilidade. Aí nesses dias o Senhor tem falado assim, você não me pede as nações mais? Pede-me, eu vou te dar. Não, cara, só vai receber quem der aleluia, velho. Em que sentido, pastor? Seja viajar 1, 2 ou 3 vezes por ano com a sua família para conhecer nações. Seja isso. Seja para ministrar nelas. Seja para expandir negócios para elas. Não importa, importa que você não pode ficar refém de uma realidade tribal. Para fazer curso na Alemanha, na Nigéria, não sei aonde, pede-me. Se eu te dei uma profissão que comunica a vocação, pede-me. Se você identificou que aquele mentor é um cara que você precisa estudar, que aquele curso que você precisa fazer, mas ele não é crente, eu não te perguntei nada sobre isso. Vamos parar de ser religioso, gente. Sermos religiosos.
Pede a mim, e eu faço. E quando eu fizer, levanta e vai. Mas eu não tenho dinheiro. Por que você está dizendo igual Gideão, que você é o menor da sua casa e sua família é mais pobre? Eu que te fiz nascer nessa casa. E eles não prosperaram até hoje, porque eles não tiveram coragem, Marcelo, de ir para cima daquilo que você vai para cima. O quê? Gideão de novo agora. Pega o boi. Que boi? O boi do teu pai. Qual? O segundo, o de 7 anos. Juízes 6:1 diz que a opressão era de 6 anos. E Deus, quando fala, ele não pega o primeiro não. Vamos dizer que o primeiro tinha 1 mês, então não resolveria o problema. É o de 7 anos, ou seja, solução e problema tinham nascido juntos. Os pais é que não tiveram coragem de sacrificar o que para eles era segurança, que ia resolver o problema. Não, cara, você precisa entender que Deus está levantando na sua casa você que vai dizer. E o que o boi representa? Uma das representatividades do boi na escritura, força do homem. Você ouviu o teu pai, pastor, meu pai trabalhava de sol a sol. Legal, isso é uma virtude. Pastor Marcelo está com uma palavra de João 4. João 4 vai ser ruim, mano. A gente vai ficar também aqui duelando. Tu vai falar 10 horas, eu vou falar 11, tu vai falar 20, eu vou falar 25. João 4 é muito forte, né? Porque a samaritana diz assim: tu és maior que o nosso pai Jacó? Ele pegou dessa água. Na verdade, ele não pegou da água. Pega isso. Ele não pegou da água. Ele cavou o poço. Era um poço geracional. Pegou da água. A água, quem bebia da água, né? Eram seus filhos, os descendentes, os animais, ele mesmo. Tu não és maior que meu pai Jacó. Cara, ele era referência de trabalho, ele era referência de prosperidade, ele era referência de líder religioso, de líder social, empreendedor. Ele era o cara! Teu pai era o cara. Mas Jesus estava falando, não estou falando sobre nada disso. Eu estou falando de, sobe só um andar que você vai ver isso de cima para baixo. Tu não está entendendo, irmão? Quem beber dessa água vai voltar a ter sede. E também, quem beber desse veneno, meu pai era traficante, meu pai vai ficar bebendo desse veneno até quando? Não, tu não está entendendo, cara. Tu não está entendendo. Eu não sei porque que de manhã eu fico assim, cara. Não é normal não, eu fico mais à noite. Beber desse veneno, ou esse veneno, ou a fonte desse veneno, tem prazo de validade, tem prazo de alcance. Se você continuar bebendo, você vai morrer. Mas você pode parar de beber dele agora. E dessa água, ela é boa, mas ela também tem prazo de validade. É melhor beber dela do que do veneno. Mas os dois chegam uma hora que acaba. Tanto a água quanto o veneno não vão mais. Você não vai mais poder beber. Vai chegar uma hora que Deus vai falar: agora cessou veneno e água. O que você escolhe? Vou cavar outro poço de veneno aqui. Ninguém presta, toda igreja é ruim, pastor é ladrão. Aí problema seu. Se essa cultura que guiou a tua vida até hoje. Não, eu vou aqui, eu vou trabalhar, novos clientes. Legal. Mas essa água acaba e você volta a ter sede. Mas, ô samaritana, eu vim aqui quando o pai Jacó não pôde mais. Eu vim aqui quando a sociedade te repeliu. Cara, quando os teus amigos não foram suficientes, quando a cultura do teu povo não te abraçou. Eu vim aqui, eu mudei a minha rota. Ele saiu e deu a volta para chegar ali. Era necessário, a gente já falou sobre a geografia. Não era necessário a geografia, era necessário para encontrar com ela. Quando a água não foi mais suficiente, eu cheguei. Para quê? Se você soubesse quem te pede, você me pediria, eu te daria água viva. Aí ela bugou. Onde está essa água? Tu não tens com quem tirar, tu és maior que o nosso pai Jacó, tu não tem equipamento. Não é mais sobre o equipamento da hora, de última geração da empresa. Não é mais sobre o terreno, o lugar, o loteamento. Não é mais sobre isso. É sobre uma realidade que ninguém vai acessar se não for meu amigo. Jesus. Se não for meu amigo, não vai acessar, samaritana. Eu estou te chamando para ser minha amiga. E é uma coisa que nos ensina muito, né? Porque quando, eu falo muito disso, né? Quando vai lá e chama o teu marido, vem cá. Ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, te disseste bem, porque tiveste 5 maridos, que tens não é teu marido. Eu fico pirado, porque se a gente fala, tudo bem, prostituta, Jesus te ama e tem uma obra na tua vida. Jesus não foi crente ali, evangelizando. Ele disse, disseste bem. Não estou dizendo que ela era prostituta não, mas ter 5 maridos, e o que tem não ser marido, no mínimo era bem difícil, samaritana. É que eu não posso entrar aqui nesse texto,
Porque na verdade ela era, se a gente voltar no Antigo Testamento, igual o gadareno, ela era um ícone, ela era uma peça-chave para a libertação de toda a cidade. Eu não vou entrar nisso, mas eu só quero caminhar aqui. Disseste bem, não tem julgamento, não vou te evangelizar. Você já começou bem, dando a resposta certa de alguém que quer beber da água que eu tenho para oferecer. O nosso problema é que a gente é religioso para orar, a gente é religioso para viver. E o Senhor está dizendo assim: eu não quero religioso, por favor, tenta de novo, Rodrigo, sai do quarto, vai, entra. Pai querido, sai de quarto de novo. Amantíssimo Deus, sai do quarto de novo. Tá, Senhor, como é que eu faço para acertar? Entra no quarto, vai lá, fecha a porta, fica quieto. Primeira coisa, fala muito. Segundo, senta aí. O teu pai que te vê em secreto. Eu acho que a melhor forma, eu acho que a melhor forma de orar não é amantíssimo Deus, Pai querido, Pai amado. A melhor forma é sentar na cadeira e fazer assim, ó. E agora eu começo a falar. Aí o teu pai que te vê em secreto, ele vai dizer: filho, o que houve nessa orelha? Está sangrando? Deixa o pai fazer o curativo. Se eu fiz do mal, eu não vou fazer seu? Se eu não fiz do cara que queria me pegar, não vou fazer seu, filho? Por que tu ainda está nessa, filho? Agrada-te de mim. Pai, como eu posso me agradar de você? Lembra da tua infância, né, Marcelo? Lembra do peixe, do camarão, das proteínas na casa do tio Daniel, do amigo Daniel? Que quando você comia quando era mais novo é porque alguém dava, ainda contava para todo mundo, ainda fazia piada que seu pai e sua mãe eles eram crentes, mas viviam ferrados na vida. Lembra que tua mãe orou, semi-analfabeto, orou por você, deve estar assistindo a gente. E você sabe que eu não merecia, né, filho? Eu sei, até hoje eu não mereço. Mas eu te peguei, filho. Você é precioso para mim, cara. Filho, quando eu te vejo desse teu jeitão meio louco aí, mas que me ama do teu jeito. Cara, eu sou apaixonado por você. Quem aqui é apaixonado por seus filhos? Não é, César? A menina é tudo grande, né? Já avô e tudo. Mas tu olha pro filho, olha pro neto e fala assim: cara, que essa menina bonita. Não pode ter um pai feio desse, cara. É assim que o Senhor olha para você, cara. Ele te ama. Mas o inimigo insiste em fazer você ficar tomando um copo de veneno, ou tomar só o teu copo d'água e achar que a vida é só trabalhar e pagar as contas. Ele está dizendo: ei, cara, é porque eu não quero mais entrar, porque eu prometi para um monte de gente que acaba cedo hoje, para minha mulher principalmente. Mas a samaritana, sabe o que ela fez? Eu não posso falar de João 4 aqui não, é muito tempo que eu preciso. Ela correu para Samaria e falou: venham ver, ele sabe tudo de mim, é o profeta que estava anunciado pelos profetas hebreus. Venham ver. A cidade inteira entrou. Sabe por que o Recreio ainda não se converteu? Porque você está só trabalhando para... Não vou apontar para ninguém não, tá, gente? Desculpa. Para ganhar dinheiro. Mas se você entender igual a samaritana, deixa eu te falar a verdade. Posso falar uma coisa para vocês? Um dia eu orei e falei assim: Senhor, tem gente que acha que eu sou bom empreendedor. Mas quer te falar a verdade? Eu quando tinha alguns negócios que eu fazia, até hoje, eu vou nos lugares, eu dou mais livro do que vendo, irmão. Um dia eu vou vender bastante livro. Está chegando a hora. Mas eu dou mais do que vendo. Acho que isso é um dos motivos que eu não fiquei rico até hoje. Quem me conhece sabe. Eu falei assim: as pessoas acham que eu sou um bom empreendedor porque eles acham que eu sou um bom orador. Nem bom orador eu me acho. Senhor, assim, ó, eu estava orando com Deus uma vez. Não deixa eu continuar me enganando, não. Não vai ficar triste comigo? Você está botando roupa nova. Você está trocando de carro porque disseram para você que você tem que pressionar teus clientes. Ei, amigo, talvez você nunca foi chamado para ser um empreendedor. Deixa outro ser. E outros não tentem ser outra coisa. Talvez você é um grande empreendedor. Por favor, alguém tem que ficar rico aí, irmão. Aliás, milionário. Não pense que ser espiritual é ser pastor em tempo integral. Não é isso que eu estou falando, não. Só que você vai ter que ter essa conversa com Jesus. E quando eu tive, ele falou: é verdade. Eu falei: mas não cabe na minha cabeça, ô Jesus, ficar orando o dia inteiro. Orando e jejuando o dia inteiro. Quem pensa que pastor faz isso o dia inteiro? Ainda bem que tu não pensa.
ou não teve coragem de levantar a mão. A coisa mais difícil do mundo para um pastor é ler o dia inteiro e orar o dia inteiro. É o dia inteiro, gente. É o dia inteiro. É o dia inteiro. Irmão, eu pensei que era... É melhor eu dizer para você, estou no trabalho. E hoje fiz hora extra. Tu vive uma vida boa. E se esconde atrás dela para não dar o teu melhor na vocação que você foi chamado. Vem para cá, vem. Vem. Ah, mas eu não fui chamado. Não, eu sei. Eu não estou reclamando, nem estou te chamando. Eu só estou dizendo... Não estou reclamando, não. Eu só estou dizendo que quando a gente começa a abrir mão daquilo que não é para a gente estar fazendo. E abraçar também, porque pega essa palavra aí. Tem uns aqui, irmão, que por favor, eu não vou citar nomes aqui, porque não... Mas, irmão, vai para cima, tu vai ficar muito rico, irmão. Quando às vezes alguém me pergunta, eu não quero ficar citando nome, não. Senão, quando alguém me pergunta, e fulano? Eu falo, cara, olha o nome da empresa dele. Olha o trabalho que ele faz. Olha isso. É mais uma questão de pouco tempo para isso explodir com força. Você vai ficar milionário, irmão. Pô, só teve um do pastor Marcelo. Dá aleluia, mano. Eu não quero. Para de dizer que não quer. Melhor resposta: Senhor, se for a tua vontade, eis-me aqui, Jesus. Se Davi dissesse que não queria ser rei, irmão, ele estaria pecando contra Deus. Eu mencionei isso lá em cima. Eu já vou voltar para o agrado do Senhor, a gente vai orar. Eu estava conversando isso lá em cima. Davi foi ungido 3 vezes, né? 3 vezes para depois, né? Para depois ser de fato rei de Israel. O que você quer dizer, pastor? Ele era o camponezinho que cuidava das ovelhas do pai, que na hora que Samuel chegou, o pai não chamou, que quando foi levar pão e queijo, alguém falou isso, acho que foi o Renato essa semana, quando foi levar pão e queijo para os irmãos na guerra, ainda foi chamado de presunçoso. Pô, estava indo servir os irmãos. Eu tinha comido aquele pão e aquele queijo todinho no caminho. Irmão, pão e queijo no caminho, para servir os irmãos na guerra. Irmão, tudo ingrato, eu já sabendo quem são meus irmãos, eu sofrendo no campo, eu ia comer aquilo tudo no caminho, irmão. Outro não é daqueles que quando era pequeno ia no mercado e comia, botava no carrinho, depois tu pagava, porque tu é honesto, mas não comia no mercado pão com mortadela. O que você quer dizer, pastor? Davi não, cara. E aí quando ele chega lá, os irmãos dizem, nós conhecemos a presunção do teu coração. Não, cara, não tem presunção. O pai me esquece. Por favor, olha aqui para mim, irmão. Se você passou por isso na vida e no ministério, fica tranquilo. Se alguém disse que você é presunçoso, se alguém que representa uma pseudo-liderança ou um auxiliar ali te esqueceu, fica tranquilo, irmão. O camponezinho, o filho do Jessé, segundo algumas descrições físicas, sardentinho, sisudo em palavras. Isso ele era. Eu gosto dessa expressão de Davi. Toca bem, é sisudo em palavras. Ou seja, tem intimidade com talento que potencializa a sua vocação e não fala demais. Sabe o que fala, ele é sisudo em palavras. Ele é o filho do Jessé. Sabe o que Deus fez? Conectou ele, sabe com quem? Com o príncipe. Sabe por que você acha que não vai chegar no lugar de prosperidade, de abundância? Porque você está pensando como um camponês. Não tem problema se ser camponês. Mas Deus, quando te quer, Ele te conecta com príncipes. E aí você entra no palácio, aprendendo os protocolos para entrar lá. Eu fui longe, né? Eu podia ir lá em Êxodo 3. E o Moisés? Filho da filha de Faraó. Príncipezinho. O que você quer dizer, pastor? Você não é o que a tua história até agora quis dizer para você que você é. Tem conexão. Cara, por favor, essa aqui é bem da nossa praia sul-americana. Bem da Virrebolo. Tem conexões do cielo. Ah, pastor, você fala isso para brincar? Não, irmão, para você não esquecer. Quando eu falo cambia tua mente, você acha que eu sou maluco? É para você cambiar tua mente. Muda essa mente. Eu estou falando de Romanos 12, cara. Muda essa mente de camponês para mente de governo. Deus conectou ele com Jonatas, o filho do rei, o príncipe, o herdeiro. E colocou Davi, sabe aonde? Dentro do palácio. Davi não foi atrás de Jonatas. Foi Deus que conectou. Para de ir atrás de gente
discerne aqueles que Deus te conectar. Pronto, agora era a hora do... Vou falar de novo, Theo. Naquelas igrejas lá, não é que a gente prega. Para de ir atrás da conexão que vai te levar. Mas quando Deus trouxer, para de desprezar, senão isso pode te custar caro, irmão. Tu não entendeu. Eu sei que tu não entendeu. Está dizendo aleluia só porque está no culto. O que você vai fazer essa semana? Você vai continuar insistindo naquilo que não é mais para insistir? Não é a tua conexão com o teu futuro, não, irmão. É a conexão que Deus está fazendo para o futuro dele. Tu não entendeu? Davi era tão lindo, né, cara? Davi foi um cara tão nobre, que depois que tudo acabou para o Saul, e que ele era o rei poderoso, ele disse: tem alguém da casa do Saul para honrar? Você é louco, cabeção. É nobre demais. Deus está nos chamando para esses dias. Vamos só terminar com agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos ser amigos de Jesus, e que quando Ele cumprir a vontade dEle, nós vamos nos alegrar nela. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos contar para todo mundo. E seremos semelhantes a quem? A samaritana, que correu, deixou o cântaro, deixou tudo para trás. Encontrei ele. Vai lá no texto de João 4, a cidade toda entrou. E os discípulos atrás de comida. Está até hoje trabalhando para comer comida, os discípulos. E a mulher, muito louca. Encontrei. E a cidade veio ter com Jesus. Chegou a hora, irmão. Chegou a hora da gente parar de dizer: isso aqui é para evangelizar. Chegou a hora de dizer: cara, nós precisamos criar um ambiente que os amigos de Jesus amam o amigo Jesus. E porque amamos o amigo Jesus, abrimos mão dos nossos poços d'água, porque tem uma fonte além do poço. Que fonte é essa? Que jorra para o judeu, para o muçulmano, que jorra para a prostituta, para o nerd, para o negro, para o branco, para o crente, para o ateu. Como diz a canção, né? Dormi hoje com meu filho ouvindo ela, ele ama. Ninguém explica Deus, não explica mesmo, cara. Vou falar de novo, a gente teve uma reunião com uma pessoa ímpia demais até. E ele estava contando o testemunho da sua cura. É claro que pegou eu e Guilherme, estava eu, pastor Daniel e Guilherme. É claro que eu e Guilherme ficamos muito impactados. Mas o pastor Daniel ficou muito mais. Eu fiquei também, mas assim, é porque, sabe como é que Deus cuida de detalhes? E ele dizia pra gente: como vocês gostam dessa palavra, testemunho? Esse é o meu testemunho. Eu falei: meu Deus, para, pedra de, né? Suscitar pedras, as pedras vão clamar. E não foi pouco tempo, não. Eu não posso nem falar da prosperidade do homem. Eu falei: cara, não é possível. A primeira pergunta que eu falei: teu pai é judeu? Teu avô é judeu? Eu quis saber, tem alguma coisa aí, não é possível. Aí tem muitas conclusões poderosas que nós chegamos daquela reunião. Mas sabe qual foi a principal? Duas. A primeira: Deus não é crente. E tá a gente querendo que Deus seja crente e colocando ele no nosso crivo moral. E outra que está diretamente ligada a essa, que ninguém explica a Deus. Tu já parou para ver quantos acessos essa música tem? Quantas? Chuta. Só chuta, não vou... Você é louco, mano. Quem mais aqui mexe com música ou alguma coisa? Felipe, quantos acessos que essa música tem? Ele falou, o Theo falou 20 milhões. Tu? 200? Hã? 400 já é um fenômeno sobrenatural. Quem pode chutar só mais um númerozinho? Hã? Não, ele falou 20 milhões, 200 milhões. Ele falou 400 milhões. 200 milhões já acabou com o mundo, tá? Pô, 200 milhões acabou com o mundo. 1 milhão. É, porque tu não entendeu que eles estavam falando de milhões. Beleza. Quem mais pode chutar? Quanto? 1 milhão, o Renato falou também. Ah, tu viu aí, né, macho? Não, brincadeira. Não tem 1 bi, não.
mas está indo para lá. Tem quase 900 milhões de visualização. O que você quer? Visualizações. O que você quer dizer com isso, pastor? Isso diz alguma coisa? Olha, irmão, pode não dizer para... Não sei. Se você não acha que não diz, tudo bem. Mas eu vou te falar uma coisa. Tem alguma coisa muito especial aí. Quase 1 bilhão. Quantos habitantes nós temos no Brasil? Quantos? 200 alguma coisa? É quase 4 vezes toda a população ouviu. Toda a população ouviu 4 vezes, é quase isso. Vai para casa e medita nessa música. Até as variações que ele faz da poesia. Cara, se não for o Espírito Santo, irmão, esquece. Do crente ao ateu, do gentio ao judeu, ninguém não explica mesmo. Tá, e qual é a forma que a gente pode fazer, pastor? Ser amigo dele. O Criador do Universo é meu pai, eu preciso ser amigo dele. Ele quer ser meu pai íntimo. Ele não quer ser o meu solucionador de problemas. Eu sei que você soluciona problemas para os teus filhos, mas a melhor parte é quando eles te beijam e te abraçam, ou não é? Enquanto a gente estava falando aqui, eu estava me lembrando de Bartimeu. Você sabe que Bartimeu é Bar-Timeu. O que é Bar? Filho de Timeu. Quem era Timeu? Segundo os historiadores, ou alguns, ele era um oficial que se opunha ao Império Romano. E uma das punições que deixou ele mais furioso e fez ele ser um ferrenho opositor do Império Romano, de fato, de verdade, foi que à medida que ele já era um opositor, uma das punições era ferir os filhos. Isso segundo alguns historiadores. E os olhos do seu filho Timeu foram perfurados. E aí ele ficou muito mais bravo. E aí esse menino, ou esse homem já, quando Jesus passou, ele era um mendigo à beira do caminho, ou mendigava à beira do caminho, e cego. Mas quando a presença de Jesus foi se aproximando, ele gritou: filho de Davi. Filho de quem? Pegou, né? Filho de Davi. Tem muita coisa só nessa expressão. Primeiro ensinamento: eu sou filho do meu pai e estou aqui padecendo por isso. Mas tu és o cumprimento da profecia dos profetas hebreus. Tu és o filho de Deus, que nasceria do tronco de Davi. Por favor, troca a minha paternidade. Eleva a minha paternidade. Me projeta da minha paternidade humana para a eterna, filho de Davi. Tu podes fazer? Outra coisa que ele está falando, ensinando nesse grito: tu és fiel. Porque toda vez que você lê na Bíblia a raiz de Davi, está falando da fidelidade dele. Por isso que João viu o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi e o leão da tribo de Judá. O que é o Cordeiro de Deus? É o que foi imolado antes da fundação do mundo, é o Cordeiro sacrificial. O que é o leão da tribo de Judá? É o que vem sobre as nuvens do céu vitorioso, não mais o Cordeiro, agora o leão da tribo de Judá. E o que é a raiz de Davi? É aquele que foi fiel para de cordeiro se tornar ou se manifestar como leão. Foi fiel em toda a casa do seu pai. Então no grito de Bartimeu, ele está dizendo: eu conheço a tua fidelidade. Tu és fiel, não podes falhar. Então, por favor, me ajuda a subir da minha paternidade biológica e entrar nesse lugar de ter Deus como meu pai. Agora, terceiro ensinamento aqui. Por que é a raiz de Davi? Por que Davi? Você sabe o que significa Davi? Amado. Sabe quem é Davi? O maior rei que o povo de Israel teve até hoje. Até hoje ele é considerado o maior rei. Mas ao mesmo tempo era homem de adoração. É o maior homem de guerra, de mãos cheias de sangue, mas de adoração. Sabe o que significa filho de Davi? Ou sabe quem representa Davi nesse contexto? Alguém que nunca largou a adoração e nunca deixou de se responsabilizar pelo seu povo. Não, você não entendeu. Tu não vai ser só um adorador melancólico. Tu és um intercessor
que mete a mão na massa para trabalhar. Para de querer ficar, eu vou na mesa da minha conveniência. Que mesa de quem? Da onde? Oh meu Deus, nós estávamos aqui no turno de oração. Deus me deu uma palavra para os líderes de mesa. Ah, eu vou dar. A mesa é onde, não com poesia, poesia é parte dela. São 3 aspectos: poético, profético e prático. Hoje não dá para pregar. Poesia é uma parte dela, mas é onde o enfermo vai ser curado. E como é que ele vai ser curado? O Renato vai chegar, o Marcelo vai chegar, os líderes mesmo vão chegar. Eu vou pegar o menorzinho. Ó, eu vou te treinar. Como é que você vai treinar? Eu vou orar hoje pelo enfermo. E se ele não for curado hoje, ele vai ser amanhã. 1 hora ele vai ser. Aí vai pegar o time do Zinho. Agora eu vou te treinar. Agora vamos embora, ora aí. É assim que a mesa vai ser estabelecida. Que precisa ser. Sabe por quê? Deus está libertando famílias. Deus está salvando os desviados, trazendo de volta. Deus está restaurando casamentos. Deus está curando os enfermos. Davi, ó amado, homem de adoração, tão amado que era e sabia que era. Davi significa amado, tá? Vai lá ler, vai lá ver no original. E homem de guerra. Tu vais adorar o Senhor com toda a tua força, com todo o teu choro, com toda a tua lágrima. Depois tu vais se levantar e vai falar: eis-me aqui, ó Deus. Vambora. Vambora, porque eu quero ir na frente dos meus irmãos. Vambora. Não é quero ir na frente porque eu sou exibido, não. Deixa bater. Fica aqui, vem pra cá. Daqui a pouco agora fica do meu lado também. Toma umas pancadas aí, macho. Você vai ver que os dardos do inimigo vão começar a cair no chão. Chega uma hora, irmão, que a tua coraça fica, principalmente emocional. Vambora, gente. Vamos para lugares maiores?